Então, demorei um pouquinho para entrar, porque eu tava no shopping, a conexão tava muito ruim, o lugar tava muito barulhento, não dava pra, enfim, conversar um pouquinho mais com vocês. Como eu vi que muita gente tinha dúvida relacionada a visto, eu acho que talvez seja dos temas relacionados aos Estados Unidos que realmente 90% acaba tendo dúvida de como tirar visto. Muitos perguntam se é muito difícil, se é complicado, se é demorado, se é caro, enfim. Vou falar sobre visto de estudante também. Na verdade, não é mudar visto, é mais um visto, tá? Enfim, deixa o pessoal... Oi, Marta! Tudo bom de novo? Já conversamos tanto hoje, hein, Martinha? Muito bom encontrar com vocês hoje, viu? E a gente bater aquele papo mais cedo. Então, como é um tema que é um pouco complexo, porque é um tema burocrático, eu vou tentar, assim, explicar bem no jeitinho beabá mesmo, sabe? Do básico mesmo, começando do básico, para ficar bem claro para vocês, como tem muita gente entrando ainda agora. Deixa eu dar, assim, 30 segundinhos para o pessoal terminar de entrar. Saudade mesmo, Marta. Oi, pessoal. Então, bom, começando, visto americano. Todas as pessoas que pretendem entrar nos Estados Unidos, para brasileiros é necessário portar o visto americano. Ok, sempre eu aconselho contratar alguém, tá? Mas eu vou explicar por quê. Deixa eu começar aqui do zero. Então, qualquer pessoa, qualquer brasileiro, portador de passaporte brasileiro, que pretende viajar para os Estados Unidos, é necessário sim portar o visto americano. Eu digo para brasileiros porque essa é uma regra da nossa nacionalidade. Existem pessoas que detêm passaporte europeu e aí não necessariamente precisa. Muito obrigada pelo vídeo da mala, realmente é bem legal, esse vídeo é ótimo. Então, as pessoas que têm passaporte europeu podem fazer um processo muito mais simples, sem precisar consulado, apenas pagando uma taxa e preenchendo um formulário digital chamado ESTA. Paga-se uma taxa e essa autorização de entrada nos Estados Unidos é praticamente imediato. O governo americano já diz na hora do preenchimento do formulário se foi aceito ou não. Ponto. Mas vamos agora focar em nós, brasileiros, pessoas com passaporte brasileiro. Bom, o início do processo, todas as pessoas menores de 14 anos que nunca tiveram visto recusado e maiores já de 79 anos de idade podem solicitar o visto americano sem obrigatoriamente, no primeiro contato, precisar comparecer fisicamente em um consulado americano ou na embaixada americana. Primeiro visto, tá? Menores de 14 anos, não da data da viagem, sim do dia que está solicitando o visto americano. Todas as pessoas que já tiveram alguma vez um visto solicitado e de primeira foi recusado, ou já maiores de 14 anos, que completaram 14 anos, é necessário sim comparecer fisicamente para iniciar todo o processo do visto. Não é nada complicado assim, não é uma coisa do outro mundo, mas é um processo burocrático. Eu vou falar agora de visto, o visto que é mais solicitado, que é o visto de turista, visto B1, B2, turismo e negócio. Então, o início... Para solicitar o visto ter um passaporte válido, é necessário ter um passaporte válido. Como é que é? Sou de Maior, comprar o pacote, meu visto foi negado. Sim, vou explicar como é que funciona lá na empresa, mas deixa eu só pegar aqui esse pontinho do visto. O visto B1, B2, o início é necessário ter um passaporte válido com pelo menos 6 meses ainda de validade e entrar no site do governo americano e preencher alguns formulários. O primeiro formulário que deve ser preenchido é um formulário chamado DS-160. É um formulário extremamente burocrático, chato. É um formulário inteligente que ele vai abrindo novas páginas conforme as respostas que vão sendo dadas. É um formulário também em inglês, tá? Então, nem muitas pessoas se sentem confortáveis em preencher esse formulário.
Bom, mas não obrigatoriamente é necessário pagar uma assessoria para fazer esse formulário. Pode ser feito de casa. Não é obrigado a pagar um despachante ou uma empresa para fazer isso. Quem quiser pode fazer. Inclusive, lá no meu blog, quem ainda não entrou, é só entrar no blog, o www.poraicomigo.com.br. eu explico como preencher esse formulário, como é o processo do visto, mas de qualquer forma ainda é um processo burocrático. Bom, entrou, preencheu, a dica que eu dou é, quando começar a preencher o formulário, não esteja fazendo mais nada, desligue o celular, feche a porta do quarto, do escritório e reserve pelo menos uns 40 minutos a 1 hora quando você começar. E tenha todas as informações já com você, tipo endereço completo, local de residência, local de trabalho ou de estudo, nome completo de pai, de mãe, data de nascimento, para onde você está viajando nos Estados Unidos, quando está viajando, o endereço de onde você vai ficar hospedado, já tenha todas essas informações com vocês. Porque é o seguinte, o formulário você começa a preencher e é um formulário que ele tem um tempo que ele expira. Então, se você começa a preencher e você para no meio sem salvar, ele vai expirar e você vai perder tudo. Então, é um saco. Mas, enfim, você pode fazer em casa. Bom, preencheu esse formulário, depois de preenchido, você precisa pagar para visto de turista e negócios B1, B2, uma taxa ao consulado americano de $160, correspondente a $160, que hoje dá em torno, sei lá, aproximadamente R$550. Você paga essa taxa e só depois de pago a taxa, se for pago em cartão de crédito, o sistema libera imediatamente. Se não, um minutinho só. Aí, ó, do lado, pode pegar a chave do quarto. Bom, aí, só depois de pago, se paga no cartão de crédito, pode pagar em cartão de crédito, o sistema libera imediatamente para ser agendado o dia de comparecer fisicamente para fazer o processo. Se for pago em boleto bancário, tem que esperar ainda um dia de compensação, um dia útil para compensação. Bom, pagou essa taxa de $160, aí é obrigatório no primeiro visto, solicitação do primeiro visto americano de turismo, ou vamos supor que você é um maior de 14 anos de idade. A primeira vez que você está tentando um visto, você tem que ir pessoalmente, mas não é ir pessoalmente só no consulado. Precisa ir no lugarzinho chamado CASV, que é um escritório do consulado americano que tem a única função de colher impressão digital, foto da pessoa e pegar as informações do formulário que já foi enviado digitalmente. É agendado a hora e dia de comparecimento no CASV e logo depois a hora e o dia de comparecimento no consulado. Agendou um, agendou outro. Por exemplo, vou dar o exemplo de minhas filhas. Elas estão agendadas amanhã, 7 horas da manhã no CASV. Depois de colher a impressão digital e tirar a foto, a gente vai para o consulado 8h45 da manhã. Eu, lógico, fiquei no sistema ali, ó, buscando um dia que eu conseguisse, primeiro, uma passagem aérea mais barata para vir em Recife, e que eu conseguisse fazer esse casamento no mesmo dia, fazer o CASV e fazer o consulado. No Brasil, existe 3 consulados, hoje vai abrir um quarto, tá? Recife, que é o mais próximo para quem mora em Aracaju, no meu caso, São Paulo e Rio de Janeiro. Está para abrir em Porto Alegre. Existe a embaixada em Brasília. Então, hoje nós temos 4 locais. A pessoa que vai solicitar o visto pode escolher o local que quer ir, não é obrigado a vir a Recife ou ir a São Paulo ou ir no Rio, não. Escolhe o que é mais conveniente, o preço é o mesmo, em termos de disponibilidade é o mesmo. Existe um mito, as pessoas criam milhões de mitos, né, principalmente com visto, que é mais fácil se for a São Paulo, que é mais fácil se for no Rio de Janeiro, que é mais fácil se for a Brasília. Não existe nada disso, tá? Isso é tudo mito. O mais fácil é fazer o processo completo e levar a documentação que tem que ser levada, só. Bom, preencheu o formulário, foi lá no SIS, pagou a taxa, agendou o dia de comparecer no CASV e no consulado, aí precisa comparecer pessoalmente. Os maiores de 14 anos e menores de 18 anos são obrigados a comparecer ao consulado com a presença de um responsável legal, no caso, ou do pai, ou da mãe, ou dos dois, tá? Posso passar uma procuração para o tio ir representando? Posso passar uma procuração para o avô ir representando? Não. É o responsável legal direto, que é pai e mãe,
E se não for o caso de pai e mãe, por exemplo, se é um parente ou alguém que tem a responsabilidade legal do menor de idade, tem que levar por escrito o termo de responsabilidade do menor com uma mega justificativa, tá? Então, por exemplo, os pais morreram e aí a avó tem o termo de guarda. Então, isso sim a avó tem que trazer, senão o consulado não aceita e não faz visto nenhum, tá? É um cuidado que se tem para evitar tráfico de menores de idade. Bom, para chegar no consulado, é necessário levar alguns documentos também. Nada é obrigado, mas tudo é recomendado. Eu, por exemplo, olha que eu posso não ser conhecida na cidade que eu moro, em Aracaju, ou talvez na cidade que eu mais visito, que é Orlando. Mas no consulado americano aqui em Recife eu sou muito conhecida, conheço todo mundo, enfim, é uma mega história, eu tenho uma história de relacionamento profissional com eles há muito tempo, mas mesmo assim eu trouxe uma senhora de uma pasta com tudo que é documento que vocês imaginarem. Mas assim, o consulado, o governo americano é muito técnico, então eu vou falar aqui a vocês o que a gente indica lá na empresa, tá? Mas isso é uma informação técnica, informado pelo cônsul, informado pela embaixada, informado... A análise do visto americano não tem nada de achismo, é tudo técnico. A primeira coisa que o governo americano quer ver se o candidato à solicitação de visto, ele tem vínculos fortes no país que ele mora, no caso no Brasil. E o que é um vínculo forte? Para um maior de idade, se tem um emprego estabilizado, se é um concursado ou não, se tem uma profissão determinada, tipo se é um advogado, se é um médico, se é um engenheiro, enfim, várias outras profissões, mas se é uma profissão regulamentada. Então, por exemplo, se é um advogado, tem a carteirinha ali da OAB, leva a carteirinha da OAB. Se é um médico, tem a carteirinha do CRM, se é um contador, tem a carteirinha do conselho, enfim, que rege a profissão. Isso. Então, o consulado, ele quer ver isso. Ele quer ver que a pessoa que está viajando, ele tem vínculos de moradia, se ele tem um carro, se ele tem uma moradia e se, principalmente, ele tem uma renda compatível com o perfil da viagem que ele está propondo fazer. O consulado americano entende, não sou eu, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, é o consulado americano. Ele entende que para uma pessoa viajar para os Estados Unidos, uma viagem normal, padrão, uma família ele deve ter uma renda por pessoa de aproximadamente $1.500 mês. Então, uma pessoa que recebe em torno de R$5.000, uma família que recebe em torno de R$5.000, R$6.000 por mês, o consulado entende que é uma renda que a pessoa pode viver bem, ou pelo menos razoável no Brasil, e que é compatível em mandar um filho para o exterior, enfim, ou a pessoa ir fazer turismo nos Estados Unidos, tá? Lógico, há exceções, por exemplo, eu não tenho essa renda legalizada, mas eu tenho uma aplicação financeira, eu tenho meus imóveis já todos pagos, não tenho nada financiado, então, teoricamente, tudo que ganho, se eu não preciso pagar aluguel, se eu não preciso pagar parcela de casa, se eu não preciso pagar parcela de carro, se eu não preciso pagar nada disso, o dinheiro é só para sobreviver mesmo, alimentação, aí o consulado já vem um pouquinho diferente, pode até diminuir um pouco esse valor, mas em média é em torno de $1.500 por pessoa. Pessoal, se eu estiver sendo chata e muito técnica, por favor, avisem aqui, porque eu estou tentando ser o mais claro possível para vocês, tá? Documento que pode mostrar exatamente o que é vínculo financeiro aqui no Brasil, primeiro é imposto de renda, contra-cheque. Soraya, eu posso levar uma declaração do meu contador? O consulado não vê com bons olhos, tá? O que é oficial, o consulado vê o que é oficial. É muito melhor levar uma declaração financeira inferior, mais simples do que uma declaração financeira inventada, tá, pessoal? O consulado, você pode pedir um contador, aí espero que o contador não faça isso, porque não é correto, fazer uma declaração de 10 mil por mês, se a pessoa não recebe isso, o consulado vai ver, baseado no histórico de imposto de renda, que aquilo que ele está levando não é compatível com o que realmente ele tem, com a movimentação financeira dele. Pega até mal, tá? Então, levar contra-cheque, quem tiver, imposto de renda, no meu caso, eu não tenho um contra-cheque, porque eu não sou funcionária de ninguém. Eu sou empresária, então se eu sou empresária, eu tenho o meu imposto de renda. Eu tenho meu Prolabore e eu tenho principalmente a divisão de lucros da minha empresa anual e os meus
os meus imóveis, o que eu já construí na minha vida. Eu sou casada. Soraya, vamos lá. No meu caso, eu sou casada, tá? Mas eu sou dona de casa, eu não trabalho, eu não tenho renda nenhuma, sou casada, meu marido que trabalha, meu marido que tem renda, eu sou do lar. Como é que eu faço? Não posso ir para os Estados Unidos? Pode sim, sem problema nenhum. Você vai levar toda a documentação financeira do seu marido, o imposto de renda, a certidão de casamento, extrato bancário, e, enfim, toda a documentação do seu marido, que para o consulado não tem problema nenhum. Soraya, veja só, eu vivo com o meu companheiro, mas eu não sou oficialmente casada, não no papel. Como é que eu faço? Eu já moro há 10 anos com o meu companheiro e eu sou do lar, eu não trabalho, eu sou sustentada pelo meu companheiro. Como é que faço? Também não tem problema nenhum. Consulado, isso já é mais do que banal, é uma coisa totalmente normal. Então, eu tenho um filho com meu companheiro, mas não sou casada oficialmente. Zero de problema. É só levar. Não existe documento principal do que uma certidão de nascimento de um filho que prove mais que é uma união estável. Então, isso tudo para o consulado vale, mas principalmente tem que ter um vínculo no Brasil. Então, Soraya, sempre aconselho exagerar na documentação. Pode levar tudo original, porque o consulado ele não pede para ficar nada no consulado, não pede cópia de nada, é tudo original mesmo. Então, não precisa ter esse trabalho. Imposto de renda, os 3 últimos contra-cheques, extrato bancário, de preferência os 3 últimos, tá? Se quem tiver uma aplicação, é legal uma aplicação, quanto mais, lógico, melhor. Quem tiver carro, leva documento de carro também. Para os menores de idade que está vindo para o consulado, pode trazer também a carteirinha de estudante ou o boletim escolar, tá? Para provar que estuda. Soraya, eu sou universitário, e aí? Universitário já é uma faixa etáriazinha que muita gente fica preocupada. Eu vejo lá na empresa, a gente atende muito universitário e ficam preocupados. E agora? Não é que é para ter medo, até porque o universitário está estudando, tá? É um vínculo forte. A pessoa que começou a universidade, que já cursa 2 anos, 3 anos no Brasil, principalmente se for universidade até particular ou federal, hoje em dia é muito difícil a pessoa abrir mão de 3 anos de universidade para ir morar fora. É complicado. Geralmente espera terminar. Então leva o boletim também da universidade, aqueles créditos do que está fazendo, é muito legal. E é normal, o consulado aceita que o pai, que a mãe, que o avô esteja financiando a viagem de universitário. Não é nada normal, não tem problema nenhum. Lógico, tem coisas que facilitam muito um visto se a pessoa tem um hábito de viajar. Então tá levando o passaporte, tem um hábito de viajar, já foi para a Europa, já foi para a Argentina, já foi para vários locais e agora tá querendo ir para os Estados Unidos. Na prática, o consulado nem pede mais muita coisa, que já vê que é uma pessoa que está acostumada a viajar. Agora vamos lá, a pessoa nunca viajou, é uma pessoa de 35, 40 anos de idade, nunca saiu do país, não tem lá essas rendas, não é casado, não tem filho, e quer a primeira vez viajar para os Estados Unidos. O visto pode ser um pouquinho mais complicado, pode sim. A entrevista no consulado pode ser mais demorada, o cônsul pode perguntar coisas mais íntimas da vida da pessoa para avaliar realmente, tecnicamente, se vai conceder o visto ou não. Porque ele entende assim, poxa, uma pessoa está com 35, 40 anos de idade, nunca saiu do Brasil, não tem vínculo nenhum, não tem emprego, não tem carro, não tem filho, não tem família, não tem nada, naturalmente, tecnicamente falando. Não, eu não estou em Aracaju, eu estou em Recife. Estou em Recife, inclusive amanhã eu vou para o consulado, tá? Eu não vou tirar visto para mim não, para minhas filhas, que eu vou explicar o porquê de minhas filhas. Bom, então, naturalmente, uma pessoa que não tem esse tipo de vínculo é mais provável que o consulado pergunte mais e que encrenque um pouquinho mais no visto, tá? Tecnicamente falando, não é preconceito com ninguém. Enfim, eu sempre recomendo que no momento da entrevista as respostas sejam mais claras possível, sempre verdadeiras. O preenchimento do formulário tem que ser o mais correto e verdadeiro possível. Nada de inventar informação, de dar aquela mentirinha, sabe, para colocar uma historinha bonita de forma alguma. Nunca oriento isso. Pode ser a pior informação possível, mas a verdade é sempre melhor para o consulado, tá? E principalmente para quem vai avaliar. Bom, isso é o visto de turista, que é o B1, B2. Hoje um visto, ele quando é concedido, na grande maioria, tá, pessoal? A gente falar que em visto que não é concedido hoje em dia é minoria da minoria da minoria, tá? 99% dos vistos são concedidos, pelo menos lá na empresa, quando a gente faz o processo é assim. Até porque lá na empresa, quando eu já vejo que é um processo mais específico, que tem uma probabilidade de não ter êxito baseado com a minha pré-entrevista, eu já digo claramente ao cliente, até para a pessoa não gastar
gastar dinheiro à toa, tá? Até porque esses $160 pagos da taxa do consulado, se o visto for recusado, não é reembolsado. Lá na empresa a gente cobra a prestação de serviço. Quem quer fazer com a gente, lá na empresa, R$250 de prestação de serviço. Então imagina, $160, mais R$250, eu já digo logo, ó, não paga agora, espera um pouquinho mais, vamos melhorar essa documentação, vamos fazer isso próximo ano, eu já sou sincera, tá? Então vamos lá. Esse é o visto de turista. Depois de concedido esse processo, hoje em dia, para a gente conseguir vaga no consulado para o visto de turista, depois que entregue o passaporte lá na empresa, com um rascunho deste formulário digital que é preenchido por a gente na empresa, em média 10 dias na frente a gente tem conseguido vaga no consulado, tá? Em qualquer consulado do Brasil ou na embaixada. Bom, vindo para Recife, fazendo a entrevista, tudo ok, o passaporte não é entregue imediatamente ao solicitante de visto. Esse passaporte é enviado pelo correio ou o consulado, ele hoje dá uma opção do cliente. Nós fazemos sim processo para todo o estado do Brasil, qualquer lugar a gente atende virtualmente ou fisicamente na nossa empresa. Renovação também. Renovação, a mesma historinha aqui. Então, vindo no consulado, a pessoa tem a opção de enviar via correio para a residência do solicitante o visto ou informar que pretende retirar fisicamente no consulado esse passaporte, mas o passaporte não é entregue na hora. Quando é fisicamente, geralmente está liberado no consulado após 3 dias úteis, 3, 4 dias úteis, e quando é enviado pelo correio, geralmente, aqui os processos que saem de Recife, ultimamente têm sido os mais ágeis, em média de 10 dias, o passaporte está na residência. Do nosso caso, está na nossa empresa. Em 10 dias a gente que entrega ao cliente, porque a gente gosta de olhar o visto e ver tudo correto, porque às vezes a emissão do visto não vem correta, a gente precisa reenviar para o consulado. E quando é de São Paulo, média de 15 a 20 dias, e Rio de Janeiro também. São Paulo e Rio, como são os dois consulados com maiores movimentos do Brasil, geralmente demoram um pouco mais. Mas é também tranquilo, tá? Enfim, então esse é o processo de visto de turista. Pessoal, eu já falei muitas vezes, eu não sei o que eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, vou responder sobre a renovação. Para o governo americano, hoje em dia, a renovação é considerada se o visto, a pessoa que já teve um visto americano e que venceu menos de 1 ano, tá? Antigamente eram 3 anos, mas no início de janeiro agora, de 2017, o novo presidente, o Trump, ele mudou essa regra. Então, se você teve um visto válido e ele venceu há menos de 1 ano, esse solicitante de visto, ele tem um benefício de entrar num programa de renovação. Isso quer dizer que o solicitante de visto, de primeiro momento, ele não precisa comparecer pessoalmente no consulado ou na embaixada. Ele pode enviar através de um despachante ou de alguma empresa credenciada ao consulado. No nosso caso, a nossa empresa, ela é. Então, o cliente pode ir na nossa empresa, entregar o passaporte, preencher os formulários, pagar a taxa, mas ele não precisa vir a Recife. De uma certa forma, é uma economia financeira razoável e também uma encheção de saco, né? Acaba sendo vindo aqui. A renovação de visto, ou solicitação de visto para menores de 14 anos ou maiores de 80 anos. Teve uma pessoa aqui que eu não lembro mais quem, que perguntou sobre o visto da mãe com mais de 80 anos. O consulado mais de 80 anos, ele permite no primeiro momento ser o mesmo processo, uma renovação, menos de 1 ano vencido, menores de 14 anos ou acima de 80, não precisar no primeiro momento comparecer ao consulado. A gente pode fazer todo esse processo, preenchimento de formulário, pagamento de taxa, fazer pela nossa empresa. Lógico que o consulado, ele reserva seu direito, se no momento de todo esse processo solicitar a presença fisicamente, ele pode solicitar a presença fisicamente, tá? Então, isso é sempre, em qualquer momento, renovação, menor de 14 ou maior de 80, o consulado tem esse direito de solicitar a presença. Bom, isso visto de turismo, B1, B2, que longe é o mais solicitado. Algumas pessoas me enviaram, acho que umas 5 ou 6 pessoas me enviaram mensagem mais cedo, perguntando sobre... a pessoa já teve um visto, continua com o visto válido. Muito obrigado, tá, Luan, pela viagem. Foi muito show viajar com você também esse ano. A pessoa já teve um visto válido, tem o visto válido ainda, tá válido, num passaporte que já venceu.
Então, vamos lá, você tirou o visto hoje, ele entregue com a validade máxima de 10 anos, você tirou, continua com o visto válido, mas seu passaporte venceu, e aí? Não tem problema nenhum, você vai tirar um novo passaporte e vai viajar com os 2 passaportes. O antigo, que está vencido, o passaporte vencido, mas que tem o visto válido, e o passaporte novo, que não tem visto nenhum, mas é um passaporte novo. O único cuidado que tem que ter, pulo do gato. A gente já teve várias situações na empresa do cliente, na hora que for renovar, que vai renovar o passaporte, às vezes ele chega na Polícia Federal com um passaporte antigo e o agente da Polícia Federal não percebe que tinha um visto válido ali naquele passaporte. O agente da Polícia Federal corta a pontinha do passaporte de todas as páginas e às vezes acaba rasurando o visto, cortando a página do visto, e aí rasurou o visto, vai ter que tirar um novo. Então, muito cuidado com o seu passaporte mesmo vencido, se tiver visto válido, tá? Outras pessoas me perguntaram, Soraya, eu acabei casando e, eu tinha meu nome de solteira, tirei um visto, o visto tá válido, e aí nesse intervalo eu casei, mudei de nome, e agora, o que é que eu faço? Perdi meu visto? De forma alguma. É a mesma situação de quem tem o passaporte vencido e tirou um novo passaporte. Então, essas mulheres que casaram e adotaram um novo nome, vai viajar com um passaporte antigo e com um visto antigo e um passaporte novo com um nome novo de casada. Cuidado também, pulo do gato aqui, um cuidado que tem que ter. Na hora da emissão da passagem aérea, você vai emitir a passagem aérea não conforme o visto que você tem, e sim do passaporte que está válido. Então, por exemplo, meu nome era de solteira Soraya... Eita, já esqueci, tanto tempo de casado. Soraya Freire Ávila. Casei, passei a ser Soraya Ávila Rezende. Então, eu viajo, eu emito minha passagem aérea com Soraya Rezende, tá? Mesmo com o meu passaporte antigo, com o visto Soraya Freire Ávila. O meu nome de viagem não é o último nome Ávila. O meu nome de viagem é em cima do meu passaporte atual, que é o Rezende. Ficou claro para vocês? Aí vamos lá. Soraya, eu tenho visto válido, meu visto de turista tá válido, mas agora eu resolvi estudar nos Estados Unidos. Quero fazer um intercâmbio, passar 6 meses estudando nos Estados Unidos, passar 1 ano, ou, como o caso das minhas filhas, eu já tinha dito isso aqui a você, já venho conversando há algum tempo, que vão estudar mesmo em escola americana, a partir de agosto vão estar estudando em escola americana particular. Particular eu digo porque é proibido quem não tem cidadania americana ou green card, permanência de residência nos Estados Unidos, frequentar escola pública, tá? Não é legal, não pode. Inclusive quem faz isso ilegalmente não entra mais nos Estados Unidos depois. Então tem que ser escola, lógico, naturalmente, o governo americano permite tudo. Pagando, tudo é fácil. Soraya, e agora? Quero estudar, mas então eu posso estudar nos Estados Unidos, eu posso viajar com o meu visto de turista que eu já tenho? Não, de forma alguma. Você pode ter problema, não tem mais o brasão na capa, não tem problema. Não tem problema nenhum, tá? Com visto tem problema nenhum se tem brasão na capa ou não. O que vale é o que está dentro do passaporte. Bom, então, como conseguir estudar nos Estados Unidos? É isso, se matricular, aplicar para uma boa escola nos Estados Unidos, esperar a confirmação, a seletiva, se for aprovado, e se for aprovado, pagar. É simples assim. Para americano é tudo muito simples, é só pagando consegue tudo. Então, no caso das minhas filhas, nós aplicamos para uma escola, escolhemos 4 escolas boas, das escolas nós aplicamos, uma escola que a gente mais queria, o diretor aceitou as 2, e a minha prioridade era escolher pela escola que as 2 pudessem estudar no mesmo local. Então, depois de aceito, a gente passa por todo um processo de tradução dos históricos escolares, histórico escolar aqui do Brasil, depois da tradução é enviado, tradução juramentada, tá? Depois é enviado para a escola, dá o aceito, vem uma documentação chamada I-20, I-20, veio a cópia escaneada e eu tive que esperar esse documento original chegar aqui no Brasil, porque somente com esse documento original chamado I-20 e 20 eu poderia aplicar para o visto de estudante, que se minhas filhas estão indo estudar, elas mesmo tendo o visto de
turista válido, elas não podem entrar nos Estados Unidos com visto de turista. Isso não quer dizer que elas vão deixar de ter o visto de turista. Elas continuam com o visto de turista válido, normal. Todas as vezes que elas quiserem fazer turismo nos Estados Unidos, é esse que já está no passaporte delas. Agora elas vão tirar mais um visto, elas vão acumular o visto. Então agora é o visto F1. O F1 é o visto de estudante oficial. Então, pré-requisito para ter esse visto é o I-20, o I-20, que é um documento onde a escola que elas foram aceitas diz o seguinte, olha, elas foram aceitas, o início do curso delas é tal dia, o final é tal dia, custou tanto, e a nossa escola, que é regulamentada pela imigração e governo americano, está dando o aval pela permanência delas aqui nos Estados Unidos. E aí tem uma coisinha, né? É o seguinte, está dando o aval para estudar. Enquanto elas estiverem estudando nos Estados Unidos, não tem problema nenhum. Podem ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos, não tem problema nenhum. Mas não podem faltar aula, tá? Só podem vir no Brasil em período de férias, recesso escolar, ou por um motivo muito forte autorizado pela escola. Por exemplo, um problema de saúde aqui no Brasil e precisou vir, então eu tenho que pedir uma autorização à escola. A escola particular americana custa mais cara que a brasileira, sim, bem mais cara, infelizmente pela cotação do dólar, né? O dólar é alto, então é mais caro, sim. Bom, enfim, é aplicado, feito o mesmo formuláriozinho chamado DS-160, preenche esse formulário, paga a taxa de $160 também para solicitar o visto, só que, além da taxa de $160, é necessário pagar mais uma segunda taxa, que é chamado service. É uma taxa de estudo, mais $200. Então, eu paguei para cada uma $160 e paguei para cada uma mais $200. Imagina isso, eu não paguei prestação de serviço porque eu tive o prazer de fazer todo o processo de minhas filhas, tá? Não ia deixar ninguém fazer. Então, eu tive o prazer de conduzir tudo. Então, é um visto caro, não é barato. E tem mais uma coisa também. O consulado, além desse documento chamado I-20, dessas duas taxas pagas, de solicitar o comprovante de estudo, o histórico escolar do Brasil, em português e inglês, solicita que eu traga ao consulado uma responsabilidade financeira. Então, eu tenho como responsável de minhas filhas apresentar ao consulado que eu tenho um poder aquisitivo durante todo o período do curso delas, de financiar o curso delas, tanto de pagar o correspondente, não é a mensalidade, tá? É a anuidade, porque nos Estados Unidos, para estrangeiro, quem vai estudar em colégio nos Estados Unidos tem que pagar o ano antecipado, não é no Brasil como a mensalidade, porque nós somos estrangeiros, é assim que funciona. Então, eu tenho que provar que eu tenho dinheiro da anuidade delas e mais de um correspondente à moradia, à permanência, a viver nos Estados Unidos. Então, eu tenho que vir assim, no consulado, ou com um extrato bancário dizendo, eu tenho dinheiro, tá aqui minha aplicação, é isso que eu tenho hoje, é correspondente a pagar isso tudo? Sim. Ou uma carta do meu banco, onde eu tenho a aplicação, onde eu sempre trabalhei, e o banco ele dá uma carta regulamentada dizendo ao consulado, a gente se responsabiliza, essa pessoa ela tem realmente uma situação financeira que dá para financiar $5.000, ou $10.000, ou $20.000, sei lá, $100.000, não interessa, o valor que é proposto para o tempo de curso delas. Então, o consulado, ele é muito técnico, como eu falei, eles só quer ver isso, quer ver o quê? Quer ver que está numa escola regulamentada, quer ver que a família tem uma situação financeira para pagar e que as pessoas que estão indo estudar, isso é independente da idade, tá? Isso é o visto de estudante. Na escola high school, ou escola normal, ou uma universidade, ou um curso de MBA, ou até um curso de idioma mesmo. É o mesmo processo, não muda nada. Eu não fiz isso antes porque minhas filhas estavam nos Estados Unidos, a gente chegou quinta. Então, é o primeiro dia que eu estou tendo realmente para vir pessoalmente com elas aqui em Recife e fazer todo esse processo. Elas podem estagiar, trabalhar enquanto estudam? Não, de jeito nenhum. É muito claro que elas só vão estudar. Ninguém que chega nos Estados Unidos, independente da idade, tá? Não estou falando delas por serem menor de idade, não, mas qualquer um.
Quando chegam nos Estados Unidos, elas não podem trabalhar. Se uma pessoa está indo fazer faculdade, ele começa sem permissão de trabalho. Agora, durante a faculdade, se a faculdade entender que fazer um estágio é legal para o currículo daquela pessoa que está estudando lá na faculdade, que vai ser bom para o aprendizado, a escola é quem vai dar a permissão, dizendo assim, ó, veja só, João, que está aqui estudando na nossa universidade, nós vamos dar permissão de trabalho durante 4 horas por dia, porque vai ser muito legal ele fazer um estágio para a formação curricular dele. É assim que funciona. A partir do momento que vem esse documento chamado I-20, que vem da universidade ou vem da escola, é a universidade ou a escola que vai se responsabilizar por tudo daquele estudante lá nos Estados Unidos, inclusive permitir ou não trabalhar. No caso das minhas filhas, é a escola tradicional, então lógico que não tem justificativa para trabalho menor de 17 anos de idade. Quando entrarem numa universidade, aí sim, elas podem pleitear a universidade. Se já tiverem há muito tempo nos Estados Unidos, a universidade pode liberar. Como é que é aqui? Queria saber se a pessoa vai viajar, tem mais de 15 anos. Sim, todas as pessoas lá da nossa empresa, menor ou maior de 14 anos de idade, a gente dá assessoria de todo o processo de visto. Agora, os maiores de 14 anos de idade, a gente dá toda a assessoria, mas obrigatoriamente vai ter que comparecer no consulado aí, agendado, vai ter que comparecer com o responsável legal. A situação financeira pode barrar. Com certeza a situação financeira pode barrar o visto, como eu expliquei aqui, que existe um pré-requisito financeiro, naturalmente. O consulado ele faz toda a análise. Para essas pessoas que não precisam vir no consulado, tá? Que é renovação de visto menor de 14 anos ou maior de 80, no primeiro momento não se manda documento nenhum para o consulado, é só o formulário preenchido mesmo. Não tem extrato bancário, não tem nada, tá? E outra coisa também, que perguntam muito, Soraya, e o que é que vão perguntar nessa entrevista em Recife? Perguntam muito, demora muito. Olha, às vezes demora 10 segundos, 15 segundos, às vezes 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Às vezes a entrevista é tão banal, porque o que é que se pode perguntar a um adolescente de 15, 16 anos? Não tem muito o que perguntar, tá? Quando é um maior de idade, às vezes pergunta um pouquinho sobre atividade profissional, alguma coisa assim. Se já se convence na primeira resposta e vê a transparência e a tranquilidade na resposta, nem rendem mais assunto. Suas filhas vão morar em casa própria ou república? Não, no primeiro momento, sim, na nossa casa. Eu tenho residência há muitos anos nos Estados Unidos, elas vão morar lá, sim. Bom, Soraya, eu tenho 14 anos, no caso, eu tenho que fazer a entrevista para tirar visto. Se você já completou 14 anos, sim, o processo tem que ser todo feito, mas não você sozinho, tá? Com um responsável legal, ou com o pai e a mãe. Mas, é uma besteira, tá? Visto de 14, 15, 16, 17 anos de idade é mais um proforma de ter que comparecer ao consulado, porque não é uma regra para brasileiro, tá? É uma regra para o mundo. Pessoas que solicitam visto acima de 14 anos de idade precisam comparecer numa embaixada ou num consulado. Não é só para brasileiro, é assim que funciona, então tem que vir. Mas é tranquilo, tá? Tranquilo, a gente transforma isso aqui em farra. É tranquilo. Bom, que mais? Tem uma prima que morava com os pais já há 30 anos e não conseguiu tirar o visto, achando porque ela não tinha trabalho fixo. Isso pode acontecer. Naturalmente, uma pessoa acima de 30 anos de idade, o consulado entende que mais de 30 anos já deve ter uma receita pessoal, né, que não deva depender mais dos pais e que já tem uma vida independente, sem dependência da família direta. Então, dependendo da situação, o consulado pode criar problema, principalmente se essa pessoa de 30 anos de idade nunca viajou para outro país. Que eu digo assim sempre, cada caso é um caso. A pessoa tem 30, 35, mora com os pais, depende financeiramente dos pais, mas está acostumada a viajar pelo mundo, não tem problema nenhum. O consulado vai pegar um passaporte e ver todo carimbado, já viajou para 5, 6 lugares, então é irrelevante a informação financeira, porque ali já está muito claro que aquela pessoa tem hábito de viajar pelo mundo, então Estados Unidos é só mais um país. Tá, isso mesmo, acontece. Então, pessoal, assim, esse é o processo de visto de turista, eu expliquei a vocês, processo de visto de estudante. Tem muitas pessoas que falam sobre visto de trabalho. Existem programas bem interessantes, principalmente para universitário, tá? As pessoas até 25 anos de idade, passou de 25 anos não pode mais, obrigatoriamente tem que estar na universidade, cursando a universidade no Brasil, mas pode fazer um programa chamado Au Pair,
É um programa de trabalho nos Estados Unidos até 3 meses, no período de férias do Brasil. É um programa regulamentado, tem muitas pessoas que... o trabalho de work mesmo, que vão para complexo Disney, complexos de esqui nos Estados Unidos, hotéis, passam 3 meses estagiando nos Estados Unidos. Então imagina que uma pessoa estuda aqui no Brasil fazendo administração, fazendo, sei lá, cursando qualquer coisa, aplica para esse programinha de trabalho regulamentado, contrata alguma empresa que vende esse programa, e aí vai mandar a cartinha da universidade, vai provar que está no período de férias da universidade, vai vir no consulado tirar o visto específico, mas geralmente todos são concedidos, porque também vai uma responsabilidade da empresa que está convidando para o trabalho. E é super legal, porque a pessoa vai para os Estados Unidos, passa 3 meses, não é para ganhar dinheiro, tá? Mas ganha uma experiência profissional, pratica o idioma, tem que ter um idioma legal, um inglês legal já, pratica, conhece outras pessoas, recebe um trocado no final da história, assim, o que recebe serve para pagar a passagem, a hospedagem, a alimentação e se viu como curtição. É muito legal, um programa super interessante para universitário. Tá, esses problemas que está tendo com os passaportes aqui no Brasil. Quem vai viajar... com a gente não vai ter problema, porque a nossa viagem agora é só próximo ano, né? Então, é julho do próximo ano, muitos já tiraram o passaporte e os passaportes voltaram a ser emitidos. Agora a gente já está conseguindo agendar lá na empresa. A partir de agosto, agora a gente já conseguiu o agendamento para tirar passaporte. Eles estão retornando aos poucos, então tem tempo demais. Tirar um passaporte e fazer o visto, 11 meses é bastante, tá? Que mais? O programa abrange pessoal da área de saúde, qualquer área, tá? Sendo universitário, menor de 25 anos de idade, estando em período de férias da universidade e tendo o inglês nível intermediário para alto, esse programa serve qualquer área, sem problema nenhum. É super legal. Bom, pessoal, alguma dúvida a mais? Eu vi que entrou muita gente, é muito legal porque, assim, várias pessoas já tinham feito perguntas para mim aqui nas mensagens diretas. Se vocês tiverem mais alguma, estou aqui à disposição. Bom, mesmo encerrando aqui essa live, quem quiser me seguir mais nas redes sociais, conhecer um pouco mais das minhas informações do meu trabalho no meio do turismo, tá? Pode acessar lá meu blog, poraicomigo.com.br. Me seguir aqui no Instagram, quem ainda não segue, tá? Quem não colocou, fica por aqui que a gente vai começar a dar mais dicas. Inclusive, a partir de agosto, eu vou estar um pouquinho mais de tempo nos Estados Unidos. Vou mostrar um monte de coisa legal para vocês. E também tem viagens do mundo inteiro. Lá no canal do YouTube, também é só procurar no YouTube, Por Aí Comigo. E, enfim, tem vídeo do mundo inteiro, inclusive um super legal, como viajar para qualquer lugar do mundo, independente da duração da viagem, só com bagagem de mão, tá? Enfim, é isso aí. Grande abraço, uma boa noite para vocês. Continuo à disposição. Que mais aqui? Vou deixar a live salva sim, vou compartilhar aqui e vou fazer o seguinte, vou salvar essa live lá no meu canal do YouTube, para, se por acaso alguém não teve tempo de assistir nessas últimas 24 horas, poder acompanhar lá no canal do YouTube. Um beijo especial para vocês, a gente se encontra aqui em outras lives, em outros posts, em outros stories, e é isso aí. Fui, beijo, tchau, tchau.